Todos os Monstros da Terra, bestiários do cinema e da literatura, é o doutorado de Adriano Messias. O livro, publicado pela Eduque, editora da PUC, ganhou o 3º lugar na categoria Comunicação do Prêmio Jabuti. A escrita sempre me acompanhou como um desejo, então desde menino eu gosto muito de escrever e gosto muito de ler. E eu pensava ainda na infância, quando eu crescesse eu queria ser escritor. Queria curiosamente escrever livros não para adultos, mas queria escrever livros para outras crianças. Eu fiz minha formação em letras, em jornalismo, mestrado, enfim, e nesse processo eu fui escrevendo. Até que um dia eu resolvi encarar as editoras e comecei a ser publicado. Eu acho que daí em diante foi a certeza mesmo de que era isso que eu gostava de fazer. Eu sempre tive, digamos assim, 2 pilares profissionais na minha vida. Eu tenho a literatura infanto-juvenil, mas eu também sempre estive ligado à vida acadêmica. Então, assim que eu me graduei em jornalismo e eu entrei no mestrado, eu comecei a ser professor universitário. Então, eu já tinha experiência de escrever textos científicos, textos acadêmicos. Então, digamos que a escrita, para mim, é o vértice da minha vida. Eu tenho tanto a fictícia quanto a acadêmica. Desde menino, eu gostava muito de jogos, desenhos animados, livros, revistas que brincassem com essa questão do monstruoso. Quando eu pensei em fazer uma tese de doutorado, eu pensei em aliar aquilo que, de alguma forma, tivesse intrínseco a mim. Porque muitas pessoas pensam em fazer uma tese, escolhem um tema que não tem muito a ver com elas, e eu acho que esse trabalho, que é longo, que é íntimo, se torna penoso. Para mim foi extremamente prazeroso, tanto é que o resultado foi um livro de mais de 500 páginas, quer dizer, foi muito trabalho, muita extensão de leituras, de pesquisas, muitas viagens, mas ao mesmo tempo foi muito recompensador. Meu doutorado, ele teve uma bolsa da FAPESP. Então, uma bolsa é algo muito importante para o pesquisador porque ela te facilita a vida em vários sentidos. Você tem a possibilidade de ir para o exterior, você tem a possibilidade de ir a congressos. Eu pude fazer um período de estágio de pesquisa na Universidade de Paris 8, em psicanálise, e na Universidade de Paris 3, em cinema. E depois um estágio mais rápido na Universidade de Buenos Aires, também em psicanálise. Meu livro ele tem algumas partes, e essas partes têm seus capítulos. A primeira grande parte é todo um trabalho reflexivo, às vezes de cunho antropológico, mas sempre passando pela semiótica psicanalítica, que é o meu instrumental de pesquisa teórico mais importante, em torno dos monstros. Então eu realmente fui passando pela ideia do monstruoso, pelas figuras míticas, mitológicas, desde a antiguidade, chegando até nossos dias. Mas sem fazer apenas um passeio cronológico, histórico, temporal. Não é uma linha do tempo simplesmente. É uma inter-relação entre os monstros daquela época, hoje. O segundo grande bloco foi aquele em que eu pensei mesmo, esse instrumental chamado semiótica psicanalítica, em que eu mostro o quão a semiótica psicanalítica serve como olho para o fantástico, para se pensar o fantástico. O terceiro ponto, a terceira grande parte do livro, é quando eu vou trabalhar com o cinema, desde o início, então como que o cinema vem lidando com o monstruoso, com o fantástico, e finalizo com a análise dos filmes selecionados no meu corpus. Quais são as formas monstruosas? Eu não estava interessado nos enredos. O que se mostra ao espectador? Talvez seja muito mais o campo do audiovisual do que do cinema. Então, o que se mostra a esse sujeito? Então, pensando nas formas, eu fui assistindo muitos filmes. Eu fiz uma seleção de mais ou menos 20 filmes, mas em torno desses há filmes subsidiários, que eu ia linkando. Filmes desde a época do primeiro cinema, depois já com os irmãos Lumière, com Georges Méliès, mas antes também, até chegar aos nossos dias. Agora, o meu recorte é do século XXI. Então, escolhi as formas monstruosas que me pareciam mais pertinentes. E esse tema, que é o tema do monstruoso, ele é um tema muito debatido, ele é um tema muito comentado, ele sempre está na mídia, em programas específicos, mas eu acho que ele sempre necessitou, digamos assim, de uma abordagem que desse a ele o lugar que ele merece,
que é um lugar também de seriedade, ou seja, não é só uma questão de você falar do monstro porque assusta, porque é divertido, mas o que existe por trás disso? Muitas vezes que não só a mulher, que não só a criança, mas também a própria loucura são categorias, ou são instâncias, ou são sujeitos que foram colocados insistentemente no lugar daquilo que era o monstruoso. Historicamente, nós podemos pensar que em alguns momentos o monstro, se a gente pensar na própria ideia da palavra monstro no latim, que vem de mostrare, algo que mostra, o monstro ele tem uma ligação oracular. O monstro era aquilo que dizia respeito a algo do profético. Às vezes, o monstruoso ele era utilizado para demarcar limites. Aqui vivem os bons, aqui vivem os normais, aqui vivem aqueles que têm qualidade de vida. Daqui para lá vivem os que não são bons, os que são bandidos, os que não têm nenhuma contribuição para deixar. Às vezes o monstruoso ele vem justamente para poder fortalecer o quão nós humanos é que somos os monstruosos. Se você pegar grandes histórias que são fundantes da nossa literatura fantástica moderna, como o próprio Frankenstein, nós vamos encontrar aí um monstro em crise, um monstro ontologicamente problemático, um monstro que não tem seu lugar numa cultura que o rechaça, em grande medida porque ele também é diferente, mas em grande medida porque talvez ele seja excessivamente sentimental, demasiado humano, sob certo ponto de vista. Por que não? O monstro ele assume em cada época, digamos assim, o sabor da filosofia, grosso modo falando, que sustenta aquela cultura. E hoje podemos pensar no monstruoso como aquilo que anuncia a dificuldade que ainda temos no século XXI de sustentar a alteridade e de sustentar o outro. A dificuldade que as diversas culturas ou etnias ou religiões ainda têm em se compreender. Fiquei muito contente dessa premiação, porque realmente para mim foi, digamos, a finalização do processo ligado a esse livro, de que era isso mesmo, de que eu estava nesse caminho correto, de que o livro acadêmico ele pode ter um lugar outro que não seja apenas aquele exclusivo das bibliotecas acadêmicas, que o livro possa chegar às mãos de outras pessoas, de pessoas leigas, de crianças, de adolescentes, por que não? Então eu espero que o prêmio sirva também como uma possibilidade do livro ele ganhar uma vida própria, uma vida maior, um outro fôlego e cumprir talvez a sua finalidade, que é de estar com o leitor de uma forma mais íntima, de uma forma que deixe nesse leitor uma marca.